Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciência. Como essa é a semana de TD, a gente vai dar continuidade naquele conteúdo da semana passada, né? Que foi conteúdo sobre plantas, certo? E nós vamos relembrar alguns pontos importantes, né? Como, por exemplo, o que são plantas, tá? O que são plantas? Plantas ou vegetais, né? Também pode ser chamado assim. Eles são seres vivos, né? E como todos os seres vivos, eles nascem, crescem, são capazes de reproduzir, envelhecem e morrem, certo? Existe uma variedade muito grande de vegetais. E o conjunto de plantas, tá? Que caracterizam uma região ou local, a gente chama de flora, certo? Bem aqui tem dizendo flora, tá? Então guarda essa informação aí que é muito importante, tá? Aqui tá falando sobre a nutrição das plantas, certo? A gente viu também, então nós vamos frisar aqui alguns pontos mais importantes, né, a respeito disso, que diz aqui que as plantas elas são capazes de produzir o próprio alimento, certo? Por isso elas são classificadas como seres produtores, tá? Vamos lembrar disso, que quando as plantas, na verdade, elas são um dos poucos seres que são considerados produtores, são capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? E as plantas elas se nutrem de duas maneiras, que é a maneira orgânica e a maneira inorgânica, certo? São as duas maneiras em que a planta se nutre, tá? Aqui nesse esquema, nessa imagem que está mostrando aqui, nós vemos que tem uma setinha aqui, né, apontando da raiz para água e sais minerais. Significa o quê? Que a raiz, ela tira do solo água e sais minerais, certo? E leva para o caule, né? O caule é o local onde vai ser feita toda a distribuição desses nutrientes, tá? As folhas, ela capta o quê? Ela capta a luz do sol e ela capta gás carbônico, tá? Ela tira do ar tanto a luz do sol como o gás carbônico, certo? Tudo isso é concentrado ali, né? Acontece essa reação química entre os nutrientes tirados do solo, né? Mais o gás carbônico e a luz do sol que é retirada do ar, certo? Acontece ali nas folhas. E aí, a partir disso, a planta está realizando a fotossíntese, né? Que depois desse processo ela vai produzir glicose, que é o seu alimento, né? Que é aquilo em que a planta se alimenta, e ela vai soltar no ar, expelir o gás oxigênio, como está mostrando aqui, né? Que é esse gás que é muito importante para a gente, né? Para a gente poder respirar, tá? Aqui está falando sobre a maneira orgânica de alimentação, que é justamente o que eu acabei de explicar, que é a fotossíntese, né? Vamos só ler aqui de novo para relembrar como é que acontece a fotossíntese. Que diz que o processo da fotossíntese ele acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo, através da raiz da planta, acaba percorrendo pelo caule até as folhas, em forma de seiva, né? Que é chamada de seiva bruta. A folha ela absorve luz do sol, certo? Através da clorofila, que é essa substância que deixa a folhinha da cor verde, né? A clorofila e a energia do sol, elas possuem o papel de transformar os outros ingredientes em glicose, tá? O processo de formação da glicose ocorre através de uma reação química, né? Que é ocasionada pela transformação da energia solar em energia química, certo? A substância obtida acaba sendo conduzida pelos canais existentes para todas as partes do vegetal, certo? E com isso a planta ela usa parte desse material como alimento, né, para se manter viva, no caso a glicose, ela usa a glicose para se alimentar, tá? Como também para continuar crescendo, certo? E o restante fica localizado na raiz, no caule, nas sementes, né, como forma de amido, né? O resto que ela não usa como alimento fica ali concentrado nessas partes da planta, certo? A fotossíntese ela inicia a maior parte das cadeias alimentares do nosso planeta. Assim, sem ela, os animais não seriam capazes de sobreviver em virtude da base de sua alimentação está sempre nas substâncias orgânicas que são proporcionadas pelas plantas verdes, certo? Aqui de novo tem um esqueminha da fotossíntese, né? A absorção de água e sais minerais do solo, né? Pela raiz, a absorção de gás carbônico e luz do sol pelas folhas. Acontece aqui acontece aí nas folhas da fotossíntese, né, que é essa reação química, depois que é produzida a glicose, né, nessa reação química, a glicose ela é espalhada para todas as partes da planta e o oxigênio ele é soltado no ar, certo? Aqui nós estamos falando sobre a forma
inorgânica, a nutrição inorgânica das plantas, certo? Que diz que quando falamos de nutrição inorgânica, na verdade nós estamos referindo à absorção dos nutrientes minerais, certo? Que são essenciais para o bom desenvolvimento do vegetal. Esses nutrientes existem no substrato em que a planta vive, no caso o solo, né? Ou a água, se for planta aquática, certo? Ou até mesmo pelo meio aéreo, tá? É absorvida essas substâncias pelo ar também, certo? E a sua absorção é realizada principalmente pelas raízes, né? Muitas vezes as folhas também executam esse papel de absorver essas substâncias, tá? Quando um nutriente ele é utilizado em grande quantidade pelo vegetal, ele é considerado um macronutriente, tá? Aquele nutriente que é usado em grande quantidade é macronutriente. Já se for utilizado uma pequena quantidade desse nutriente, ele é considerado micronutriente, tá? Então esses termos eles não se relacionam ao tamanho do nutriente, não é o tamanho do nutriente que é grande ou pequeno, mas sim a quantidade em que eles são utilizados, certo? Quando eles são utilizados em grande quantidade, macronutrientes, quando são utilizados em pequena quantidade, micronutrientes. Então, os micronutrientes podem ser citados o manganês, o cobre, o zinco, o ferro, né? São alguns exemplos de micronutrientes, por exemplo, porque esses nutrientes aqui eles são usados em pouquíssima quantidade pelas plantas, tá? Aqui tá falando um pouco, né, de alguns tipos de planta, né, e a maneira como elas se relacionam, como elas produzem, como elas fazem a fotossíntese, tá? Dizendo que para se nutrirem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente que elas vivem, né? Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas, né? As aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, as parasitas e as carnívoras, né? Então essas plantas elas são especiais, elas têm uma maneira diferente de se nutrirem, né? Elas têm que se adaptar ao meio ali que elas vivem. No caso das epífitas, né? Elas sempre, como a gente já viu, elas sempre se encontram em cima de uma outra árvore, elas nascem em cima de uma outra árvore. Por quê? Porque ela é uma planta muito pequena que ela se encontra ali em lugares muito fechados, né? Como em florestas. Então, como a planta precisa da luz do sol para poder fazer a fotossíntese, essas plantas, se elas estivessem no chão, elas não iam conseguir captar a fotossíntese, conseguir captar a luz do sol para produzir a fotossíntese. Então, o que ela faz? Ela só nasce em cima de árvores, né? Que aí ela já está mais perto da copa da árvore, né? E consegue absorver a luz do sol, certo? Já as plantas aquáticas, né? Elas têm que se adaptar ali dentro da água, né? Para poder absorver essa luz do sol e consumir oxigênio. Aqui está dizendo que as adaptações especiais para viverem submersas em água consomem o gás oxigênio desenvolvido na água para a sua respiração, né? Então ela consome o gás oxigênio que está na água, certo? E através do processo de fotossíntese, cerca de 70 a 20% do oxigênio, né, contido na atmosfera, tá? Então o que ele está querendo dizer aqui? Que todo esse o gás carbônico, né, o gás oxigênio, tudo isso ela absorve da água, o que está presente na água, certo? E ela vai liberar o gás oxigênio de volta, vai ser justamente esse gás oxigênio ele vai subir, né, para o ar, né? Ele não vai ficar somente ali na água, certo? E aqui está falando que essas plantas aquáticas, elas são responsáveis por 70 a 90% do oxigênio todo, né, que é contido na atmosfera, certo? Sobre as plantas que elas vivem em lugares secos, elas têm uma estrutura que permitem elas armazenar águas dentro do seu caule, armazenar água dentro do seu caule, né? Porque como a planta precisa de água para fazer a fotossíntese, essa água ela retira do solo. Se a planta está num lugar seco, não vai haver essa água ali. Então, o que o cacto faz? Como é um exemplo aqui, né? Tá mostrando. Ou qualquer outra planta de lugar seco. Ela vai armazenar água, ela vai conter a água ali dentro dela e é essa água que ela vai usando de pouquinho em pouquinho para produzir sua fotossíntese, certo? Sobre as plantas carnívoras, né, ou insetívoras, né, como o próprio nome já diz, a gente já percebe que elas se alimentam de pequenos insetos, né? Elas não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários. Ela retira sim, como todas as outras plantas, mas a quantidade que ela retira é muito pequena para que ela possa sobreviver. Então, para isso, né, para poder complementar a nutrição dela, ela se alimenta de animais, de insetos, de algumas aranhas, répteis, enfim, né? Para poder conseguir crescer, se manter.
E essas plantas, né, um ponto importante que é o quê? A gente já falou aqui que todas as plantas são consideradas produtoras, porque elas produzem o próprio alimento. No caso das plantas carnívoras, ou, né, pode se chamar de plantas insetívoras, elas são plantas também consumidoras, né? Elas são os dois, tanto produtoras quanto consumidoras, porque elas produzem o próprio alimento como todas as outras plantas, mas como ela não consegue produzir numa quantidade que seja suficiente para ela se nutrir, ela vai fazer o que? Vai consumir outros, né? Vai consumir animais, alguns pequenos animais. Então essa planta, as plantas carnívoras, elas são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo, certo? E aí nós temos as plantas parasitas, que são aquelas plantas que também nascem em cima de outras árvores, mas a diferença delas para as plantas epífitas é que elas sugam o nutriente daquela árvore que ela tá, em que ela, né, nasceu ali em cima, né? E essa árvore é chamada de hospedeira, tá? Porque ela tá sugando, tirando os nutrientes daquela planta. Então aquela planta ali, né, aquela árvore, né, geralmente é em cima de uma árvore que essas plantas parasitas nascem. Essa árvore, ela consegue fazer todo o processo da fotossíntese, né? E absorve ali a quantidade de glicose, né, de nutrientes necessários e fica ali armazenado dentro dessa planta. Essa plantinha parasita que está em cima dessa árvore vai sugar todo esse nutriente que a planta acumula, certo? Falando aqui um pouco sobre as partes da planta, né? Entendendo que cada uma tem sua função. Vamos só relembrar aqui um pouco sobre isso. Eu tô no meio do esqueminha aqui. Pronto. Aqui dentro das flores, né? Que as flores elas são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas das plantas, certo? Quando perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen, que é o estigma no estigma. Então, o pólen ele é como se fosse a célula masculina e o estigma é a célula feminina, né? Então, esse pólen é depositado no estigma, certo? Que é fecundado, tá? E aí é possível nascer uma outra plantinha, tá? Quando a planta dá flor, né? Ou seja, quando nascem florzinhas na planta, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade, né? A planta direciona toda a energia para essa atividade. Já os frutos, eles são responsáveis por proteger a semente, certo? Durante o desenvolvimento. A semente, ela é responsável pela função de reprodução, né? E dispersão, pois é a partir dela que novas plantas, né? Da mesma espécie são geradas, né? A gente sabe que se você pegar uma semente e plantar, né? Essa semente, ela vai dar uma nova árvore, então. Quando acontece essa fecundação do pólen no estigma, o que vai surgir vai ser um fruto, certo? A fecundação é essa, é o fruto, e dentro desse fruto vai ter a semente, tá? Então, o fruto ele tá ali para guardar a semente, certo? E aí, essa semente, quando plantada, ela vai dar uma nova árvore, certo? As folhas, elas são responsáveis pela fotossíntese, como a gente já viu, né? Que ela capta a luz do sol, né? É necessária a produção do seu próprio alimento, então a folha ela faz esse papel da fotossíntese de produzir o próprio alimento, e também é responsável pela respiração, né? Pela respiração da planta, porque a planta também respira, né? Ela absorve gás carbônico e libera gás oxigênio, certo? Que é uma função primordial, né, pro reino animal. Então as folhas elas são muito importantes, tem um papel extremamente importante para o vegetal. Já o caule ele é responsável por sustentar a planta, né, e por conduzir também substâncias, nutrientes, enfim, para toda a planta, certo? E a raiz ela é responsável pela fixação da planta e também pela alimentação, né, já que a gente viu que a raiz ela tira do solo alguns nutrientes, certo? Água e sais minerais. E ela funciona também como despensa, né, de reservas nutrientes, que a planta ela também deposita alguns nutrientes no solo, tá? As raízes elas podem ser subterrâneas, quando estão abaixo do solo, podem ser aquáticas, né, quando é submersa na água, ou pode ser aéreas, que são aquelas que tem que aquelas plantas talvez vocês já viram que as raízes saem para fora da terra, certo? Aqui falando um pouco sobre a fotossíntese, né, e a importância dela para o meio ambiente, nós temos que a fotossíntese, além de ser um mecanismo de produção de alimento, tá? É isso que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É um mecanismo de produção de alimento para as plantas, tá? Mas além disso, ela desempenha um papel muito importante no meio ambiente, que é o quê? Fazer a limpeza do ar, né? Levando em consideração que para haver o processo é necessário a retirada de gás carbônico do ar,
As plantas então acabam colaborando com a natureza e o homem, né, também na purificação do meio ambiente. Contudo, na medida em que a planta conduz glicose, elimina gás oxigênio essencial para a sobrevivência do nosso planeta. Então, o que, que a planta faz? A planta ela faz a planta como se fosse um grande pulmão, né? Ela vai fazer essa função, né? Esse processo de retirar gás carbônico do ar e liberar gás oxigênio, que como a gente já viu, o gás oxigênio ele é muito importante para a respiração de todos os seres vivos, né? Então, o processo de fotossíntese é que proporciona isso, né? Proporciona essa retirada de gás carbônico e essa devolução de gás oxigênio no ar. Então, isso de certo modo é uma purificação do ar, né? Uma limpeza do ar que a planta faz diariamente nesse processo de fotossíntese, certo? Então, além de ser um mecanismo para que a planta consiga se alimentar, de produção de alimento, também é uma forma de limpar, de purificar o ar, certo? Então, vocês vão fazer o TD, tá? Vai ser todo sobre esse conteúdo de plantas. Você pode estar dando uma olhada no livro, pode dar dando uma olhada na aula de novo para poder fazer as atividades, né? As questões de TD, tá? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.